Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você de uma mistura de ingredientes simples que muitas pessoas estão utilizando antes do café da manhã para ajudar a controlar a pressão arterial, limpar as artérias e melhorar a circulação. Vou te falar como é essa mistura, como fazer do jeito certo e o que a ciência fala dela. Você vai adorar esse vídeo, fica até o final que você não vai querer perder. Antes de começar, eu quero te perguntar se você tem algum problema de pressão, você tem hábito de medir sua pressão, qual foi o seu último valor de pressão que você mediu? Escreve pra mim aqui embaixo nos comentários, eu vou adorar ver o seu comentário. Se você puder, já vai deixando sua curtida no vídeo, isso é muito importante pra mim. Isso mostra pro YouTube que você apoia o canal, que você confia no meu conteúdo. E se você conhece alguém que tá aí na luta pra melhorar a pressão, compartilhe esse vídeo, vamos ampliar nossa corrente do bem. Essa misturinha é uma misturinha muito maravilhosa, fácil de você fazer, que é misturar com a água, o alho e o limão. Cada um desses ingredientes tem um poder e um porquê de acrescentar quando a gente pensa em pressão arterial. Começando com a base, claro, que é o alho, né? Quando a gente pensa em pressão, muitas vezes a gente pensa no alho. E o alho, ele tem compostos sulfurados, como a alicina, por exemplo, que realmente atuam no nosso organismo. Quando a gente corta ou amassa o alho, acontece uma reação química em que a enzima alicinase entra em contato com a alina e se transforma na alicina, que faz com que ele ganhe um grande potencial funcional. Mas você viu que antes de eu falar por quê, você tem que fazer essa maceração, você tem que amassar, picar o alho e esperar um pouquinho. A alicina não está disponível ali instantaneamente, tem que esperar uns 5 a 10 minutos para que essa conversão ocorra. Então o ideal é que antes de você fazer esse shot, você pique a massa, triture, o que você quiser com alho, e espere 15 minutos para tomar, tá bom? Antes de misturar com limão e com a água, para que a alicina de fato apareça ali. A alicina tem efeitos muito interessantes quando a gente fala de pressão arterial. O primeiro deles, com certeza, é o efeito vasodilatador. Ela ajuda a relaxar a musculatura dos vasos sanguíneos, principalmente por aumentar a biodisponibilidade do óxido nítrico, que é uma molécula essencial para manter os vasos mais dilatados, mais flexíveis. E quando o vaso está mais relaxado, o sangue flui com mais facilidade e a pressão aumenta, né? Só você pensar na mangueira, com mais ou com menos água, a pressão da água aumenta e dentro dos vasos é como se fosse um sistema fechado igual. Então a ideia é basicamente a mesma. Além disso, o alho também pode ajudar inibindo uma enzima específica, que é a enzima conversora da angiotensina, que tem muito a ver com a pressão arterial também. Antes de continuar a te explicar disso, eu quero te lembrar dos meus desafios para ajudar a diminuir a inflamação, ajudar a diminuir as dores. Também tem um para ajudar a controlar a glicose de forma complementar e para te ajudar a emagrecer. Com certeza você vai adorar, são desafios de 10 dias cada um e cada dia você recebe um mini desafio. Todo mundo que está fazendo está adorando, eu te convido a conhecer. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Essa enzima é muito interessante porque ela é utilizada, é a mesma que vários medicamentos para controlar a pressão tentam bloquear. Então, quando essa enzima está mais ativa, o corpo produz mais angiotensina 2, que causa a contração dos vasos e aumenta a pressão. E quando a gente reduz essa atividade, o alho pode contribuir para um leve efeito de redução da pressão arterial. Não estou querendo dizer que ele vai ter o mesmo efeito do medicamento. Claro que o medicamento é muito mais forte, mas ele age no mesmo princípio, tá? Só para você entender. Outro ponto importante é o efeito antioxidante. O estresse oxidativo danifica a parede do vaso, o endotélio. Então, quando o endotélio não funciona bem, os vasos perdem a capacidade de se dilatar corretamente, deixar o fluxo sanguíneo ser mais menor, né? Mais fluido. E os compostos do alho, como podem ajudar a proteger essa camada, podem ajudar a melhorar a função vascular. E na prática, isso quer dizer que o alho atua em vários mecanismos ao mesmo tempo. Relaxa os vasos, melhora a parede dos vasos, reduz a ação de substâncias que aumentam a pressão e ainda contribui para reduzir a inflamação crônica de baixo grau do nosso organismo, que muitas vezes está associada ao aumento da pressão arterial. Então, não é só teoria isso. Alguns estudos já mostraram que o consumo regular do alho pode reduzir a pressão arterial em torno de 5 a 10 milímetros de mercúrio em algumas pessoas, principalmente em quem já sofre com hipertensão arterial. Para algumas pessoas, isso pode ser uma redução muito relevante. E é importante também a gente entender o contexto, né? Que esse efeito acontece com uso contínuo. Não é um dia que você vai tomar isso que vai ter um resultado. E ainda é menor do que mudanças de impacto de estilo de vida, alimentação, peso, exercício físico e tudo mais. Então, é o que eu te falo, essa bebida pode te ajudar de forma complementar, mas não é milagrosa. Pode ser uma boa você acrescentar no seu dia a dia, desde que você faça o restante também para ajudar o seu organismo a funcionar melhor. Eu tenho uma playlist de dicas para melhorar a pressão, saúde do coração e das artérias. Eu vou deixar aqui embaixo. Nessas playlists tem dicas de alimentação, estilo de vida, receitinhas.
Então eu vou deixar aqui embaixo para te ajudar. Como eu te falei, essa mistura de 3 ingredientes. Primeiro é o alho, o segundo é o limão. E ele é bem interessante porque ele corta um pouco o gosto do alho também. Então por isso que ele entra. Mas obviamente por conta dos compostos bioativos dele, né? A gente sabe que o limão é muito rico em vitamina C e em flavonoides, principalmente a hesperidina, a eriocina e a diosmina, que tem um papel muito importante na saúde dos vasos sanguíneos também. A vitamina C, por exemplo, a gente já sabe que está muito relacionada com a produção de colágeno no nosso corpo, e o colágeno é essencial para manter a estrutura e elasticidade dos vasos, das artérias. Quando os vasos são mais elásticos, eles conseguem se adaptar melhor a essas variações de pressão, e isso ajuda a reduzir a sobrecarga no sistema cardiovascular. Além disso, os flavonoides têm ação antioxidante e anti-inflamatória, e isso acaba sendo fundamental, né? Porque o estresse oxidativo danifica o endotélio, a parede dos vasos, e quando esse endotélio está comprometido, os vasos perdem a capacidade de se dilatar corretamente. Isso pode aumentar o risco da pressão. É mais ou menos quando você faz uma correlação com a mangueira, quando essa mangueira está mais ressecada, mais dura, né? A borracha dura, e quando está mais flexível, molinha, né? A pressão fica menor ali dentro. Alguns desses compostos também, presentes no limão, parecem melhorar a biodisponibilidade de óxido nítrico, ou seja, também ajudam o vaso a relaxar melhor, de forma semelhante que a gente já tinha comentado antes no caso do alho. Então eles acabam atuando sinergicamente de forma complementar. Na prática, o limão atua mais como um protetor do sistema cardiovascular. Ele ajuda a manter os vasos saudáveis, reduz a inflamação e contribui para um ambiente metabólico mais favorável. E também tem a questão do paladar. Como eu te falei, ele ajuda muito a cortar aquele sabor mais forte do limão, do alho, desculpa. Então torna a palatabilidade dessa bebida mais agradável para as pessoas que falam: ai meu Deus, alho, não consigo. O limão dá uma cortada e fica mais fácil de você conseguir consumir. Claro que a base disso tem que ser um líquido, né? E a água é utilizada. Muitas pessoas gostam de utilizar água morna nesse contexto, porque tem aquela sensação momentânea de relaxamento, de conforto. Isso pode também induzir a pressão a ficar mais controlada. Mas tem gente que odeia água morna, só consegue tomar com água gelada. Então usa a água que você tiver mais, que você gostar mais mesmo, né? Que você tiver mais apreço. Porque aí dessa forma você vai conseguir manter uma constância. E o mais importante quando a gente pensa nessas bebidas naturais é que a gente tenha o uso regular delas, né? Foi o que eu te falei, não adianta você tomar um dia e achar que vai resolver isso pra sempre. Ou que tomando um dia um passe livre pra você não precisar cuidar da sua saúde. Enfim, né? De tudo mais que eu já te falei antes. Então, o volume de água também é uma questão importante pra gente falar, porque muitas vezes as pessoas falam assim: eu vou tomar um pouquinho, tomar um shot que fica mais concentrado. Não vai mudar nada em termos de eficácia do corporal, nutricional, você tomar com 20 ml de água ou com 100. Pelo contrário, na verdade, quanto mais água a gente bebe, melhor a gente consegue controlar a pressão, porque estimula mais a diurese e a eliminação de excesso de líquido. Então, assim, se você conseguir, né, por causa do paladar mesmo, que às vezes é mais difícil, você tomar com mais água, seria até mais benéfico para você. Eu sei que às vezes um copão gigante, 500 ml, né, é complicado, até porque logo de manhã, em jejum, pode ser muito volume. Mas tenta também encontrar o caminho do meio, né? Pouca quantidade vai deixar isso muito mais ácido, muito mais ardido por conta do alho. Então, de repente, um pouquinho mais de água pode ser uma opção ideal para você. Vale a pena a gente lembrar que muitas coisas podem prejudicar a nossa pressão arterial, né? O excesso de sódio, o excesso de açúcar, o excesso de ultraprocessados, o sedentarismo extremo, não só o sedentarismo, mas a inatividade física. Hoje em dia, muitas pessoas, às vezes até fazem 30 minutos de academia, uma vez por dia, ou até 40, mas depois passam o restante do dia inteiro sentadas trabalhando, ou sentadas vendo televisão, sentadas mexendo no celular. Então, essa questão de manter o corpo ativo, a circulação funcionar melhor, facilita o processo da pressão arterial. A diminuição do estresse também é um fator primordial, o sono de boa qualidade. Então, lembra, né, que vale a pena pensar num shot, numa bebida, mas também evitar o que aumenta a sua pressão é fundamental. Como fazer, então, essa bebida, né, que tá tão na moda ultimamente? Você tem que amassar um dente de alho, esperar mais ou menos uns 10, 15 minutos para que ocorra aquela conversão da glicina que eu te falei. Depois disso, você bota um suco de mais ou menos meio limão ou um quarto, dependendo da sua tolerância, e coloca um copo d'água, a quantidade de água que você conseguir tomar. O importante é que você também consiga comer o alho, tá? Então amassa ele com aquele espremedor de alho, pica, para você beber o alho como se fosse um comprimido. Assim, se precisar, tampa o nariz e vira tudo, porque os pedacinhos do alho também são importantes, né? Diferente da água de alho, que você leva mais tempo ali, eu tenho um vídeo explicando mais sobre ela, sobre o chá de alho, eu vou deixar aqui embaixo na descrição para você.
Coisas importantes para te falar. Se você tem gastrite e refluxo, talvez isso seja muito agressivo para o seu estômago logo de manhã. Uma opção pode ser você tomar depois do café da manhã ou depois do almoço. Pode te ajudar também da mesma forma. Outra questão é, se você já usa medicação para pressão, anticoagulante, antihipertensivo, o alho pode potencializar esses efeitos. Então, o ideal é que se você já tem qualquer problema de saúde, toma qualquer medicação, fala antes com seu médico, com seu nutricionista, para verificar o melhor horário, a quantidade, a dose, se deve ou não tomar, né? O ideal é que a gente tenha sempre o acompanhamento personalizado. Lembra que esse vídeo aqui é meramente informativo. Agora me conta, então, se você também gosta dessas ideias mais naturais, né, que a gente faz todo dia e tem um resultado a médio e longo prazo, ou se você prefere já ir logo pro remédio, como é que isso funciona pra você? Vou adorar ver o seu comentário. Lembra que isso não substitui o remédio, tá? Não sei se ficou, né, confuso aqui, mas a ideia não é essa de forma nenhuma. Deixa a curtida no vídeo, isso me ajuda muito, e compartilha com quem você acha que vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!